Então, quem invocar o nome do Senhor. Isso é reforçado pela palavra salvo, o que significa que a pessoa precisa ser resgatada do grande dia, ser resgatada do grande e glorioso dia do Senhor. Aqui está a chave, pessoal. Como eu falei na introdução, o apóstolo, quando fala salvo, ele fala salvo da ira. A ira que vai ser estabelecida no grande juízo do trono do Senhor. Então, eu preciso invocar o nome dele agora, porque é como se fosse assim, o futuro está logo. O futuro está próximo. A vinda do Senhor está próxima. Então você invoca ele agora porque ele está chegando. Você não tem muito tempo. Essa urgência. Então é como se Paulo estivesse dizendo, invoque ele agora, porque ele está aí. E se ele chegar a encontrar você como está, você está condenado. Você não vai escapar da ira de Deus. E quem não escapa da ira de Deus, não escapa do juízo de Deus. Então Jesus Cristo veio me salvar da ira de Deus. A gente fala, veio salvar do inferno. Não, inferno não. Ele veio me salvar da única... Você fala, não, mas quando alguém aceita Jesus não escapa do inferno? Escapa do inferno por uma razão. Qual é a razão maior? Qual é a razão maior? O que me condena ao inferno? Então eu tenho que me livrar disso aqui, não do inferno. Percebe como que muda a coisa? Percebe ali como que muda a trajetória? Então o meu problema é o grande juízo. Eu tenho que me livrar do grande juízo. E para me livrar do grande juízo, eu tenho que invocar ele hoje, agora. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque o juízo está próximo. Está vindo a galope. Então invoque hoje. Esse é o sentido. Por que você está rindo aí, ô? Da galope. Agora eu lembrei do Calixto, da galopeira. Da música, né? Aquela música. Olha, quem começou foi ele, hein? Quem começou foi essa santidade em pessoa aqui. Então veja. Aquele grupo. É o dia inteiro. Aí quando você vai entrar lá no grupo, tem 300 mensagens, né? Você começa a olhar, começa só a dar risada, né? Exatamente. Oi? Você não canta essa música. Não, eu tenho que cantar logo, rapaz. Continuando. Ambos os termos implicam que aquele que clama não tem nada em si mesmo para oferecer a Deus. É um grito de desespero. Aliás, é um bom tema para você pregar na igreja, né? Hoje eu quero ensinar os irmãos por que gritar em desespero. Por que gritar em desespero? Você está em perigo. Né? Todos nós estamos em perigo. Eu preguei numa igreja e eu acho que o pastor não gostou da fala que eu dei. Não, lá não, rapaz. Lá é top, lá é top. Eu preguei, eu acredito que o pastor não gostou, porque talvez a minha mensagem não é a mensagem que ele quer que eu pregue, né? que os pastores preguem na igreja. O que você acha que ele não gostou? A oferta foi pouca? A oferta... Não houve um novo convite. Não é que a oferta foi pouca, não houve um novo convite. Faz 2 anos já. Por quê? Porque lá naquele dia eu preguei um sermão evangelístico. E naquele dia eu disse, todos vocês estão em perigo. Todos estamos em perigo. Vida cristã não é uma festa. Vida cristã não é consumo religioso. Vida cristã é séria. Todos nós estamos em perigo.
O diabo está pronto para devorar a gente quando sair daqui. E foi nesses níveis. No outro dia ele ligou para mim, pastor, o que você quis dizer que a minha igreja está em perigo? Eu falei, e não está? E não está? Exato. Exato. Eu falei, e não está? Não, minha igreja não. Não, a minha igreja, e outros falaram, não, a minha igreja está uma bênção. Eu falei, mas ela está em perigo. Toda igreja é uma bênção, mas está em perigo. Cara, você nem sabe o que nós estamos falando. O filho nem voltou, ele só veio tomar café. Nós vamos falar dele agora. Cadê a preciosidade? Cadê a preciosidade? Foi esse Luizão é uma figura, né, bicho? Ele vem e toma café, bagunça a aula, vai embora porque... Tira as fotos, ele vem para tirar foto, ele nem sabe o que nós estamos falando aqui na aula. Você pregou há 2 anos atrás, foi no 8º? Por quê? Porque é o seguinte, gente, nós precisamos pregar que Jesus está voltando, e está mesmo. E é um perigo para quem não está salvo. Agora, para quem quer ficar fazendo hora extra, fazendo modinha, fazendo afago, está todo mundo em perigo. Todos nós estamos em perigo, todos nós. Né? Continuando. É que o pessoal pensa que a volta de Jesus vai demorar. É bom até que ele nem vem agora. Não sabe que a volta de Jesus é quando a gente morre. Percebe? Mas quem quer ficar fazendo freelance, enganar um povo e enrolar as pessoas com consumo religioso, ai, meu amigo. Por isso. Paulo começa enfatizando o fato de que... Só a igreja modinha. Paulo começa enfatizando o fato de que cada pessoa individualmente deve invocar a Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, invocar tem esse sentido. Certo, Suzy? Grito de desespero. Mas por trás do chamado está a crença. Paulo diz, atenção pastores, presbíteros que estão aqui, como então invocarão aquele em quem não creram? Então, tem que haver crença. Eu só posso invocar se houver uma crença. Eu não posso invocar por invocar. Isso que o texto está dizendo. Então, tem que haver crença. Isso significa que a mente tem que ser engajada. O intelecto é chamado para trabalhar. O Filipe chega para o eunuco e diz o quê? Entendes o que lês? Aí o eunuco diz o quê? O tesoureiro de Candace. Como entenderei? Aí que o Agostinho vai dizer, é necessário compreender para crer. Como eles ouvirão se alguém não pregar para eles? Tem que haver um mensageiro falando essa mensagem. Deus escolheu a pregação como seu meio de transmitir essa grande verdade em cada geração. Quando a gente fala pregar, nós não estamos falando exclusivamente do púlpito. Nós estamos falando em qualquer momento quando você anuncia o evangelho. O Newton vai fazer uma visita no hospital para alguém. Uma vez eu estava na fila do mercado aqui. E na fila do açougue. Aí tinham 2 homens conversando na minha frente e eu não pude deixar de ouvir. Um falou para o outro, pois é, fulano está morrendo, ele está com câncer, ele está morrendo. O outro falou assim, não, ele está no hospital, não, ele está na casa porque não tem mais. Aí eu falei, dá licença aqui, vocês estão falando de fulano, de fulano dessa família tal? É, ele mesmo. Ah, tá. Eu conheci a família dele muitos anos. Aí eu falei, vou visitar. Aí eu cheguei lá na tarde e fui lá fazer a visita. E a família muito fechada, muito religiosa demais, católica demais, que não aceitava evangélico, coisas dessa natureza. Mas eu conhecia a pessoa. Eu vim aqui visitar o fulano de tal. Ah, você veio. Aí eu fui lá, eles estavam nos estertores da vida. Nos estertores. Aí eu falei bem assim, eu posso ficar um momento em silêncio, sozinho com essa pessoa aqui? Ah, pode sim. Aí todo mundo saiu. Eu peguei um folhetim, já conhecia a família, né?
Aí eu li o folheto para ele e disse, você precisa de Jesus Cristo, fulano. Se você morrer hoje, você pode estar sendo recebido pelos anjos do Senhor na glória eterna. Mas se você morrer do jeito que você está sem Cristo, você não vai alcançar esse favor de Deus. Aí eu fui lendo o folheto, fui falando com ele só olhando para mim, entendendo, eu falei, você gostaria? Mas foi assim, 3 minutos, não foi mais do que isso. Porque eu pedi para ficar sozinho com ele, a pessoa, a família, será que não vai sufocar ele para acabar de matar, né? Vou fazer a eutanásia, né? Aí eu falei, você quer orar comigo? Ele disse, eu quero. Aí eu orei com ele, ele confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E mal acabou de orar, eu mal acabei de orar, aí entraram, o que você está fazendo sozinho com meu irmão aí? Não, eu estou orando com ele aqui. Mas não é para ficar. Aí o cara quase me bateu, né? Aí eu falei, não, já terminei a minha missão, já orei por ele, já vou embora e tal. Aí eu fui embora. Ele morreu à noite. Isso é pregar o Evangelho. Eu não preciso estar no púlpito para pregar o Evangelho. Eu posso pregar o Evangelho na cama de um enfermo, de um moribundo, eu posso pregar o Evangelho numa cadeia pública, em qualquer lugar onde a gente prega o Evangelho, toda mensagem tem que ter um mensageiro. E a urgência da igreja é essa. A urgência da igreja é pregar o Evangelho. Perguntas, comentários? Uma vez preguei o Evangelho, terminei de fazer a oração de salvação, não deu 1 minuto, o cara morreu na minha frente. O veneninho foi bom. O veneninho foi bom. Esse Marco. Não, velho. Ele vai com um frasquinho. O seu foi mais fraco, meu. O meu veneno demorou mais ainda. O Giovanni faz efeito instantâneo. É duro aguentar esses caras, né, Giovanni? Exatamente. É isso, é pregar o Evangelho. Falar nisso, viu, pessoal? Mas tem lugares que a gente não pode fazer isso. Lá nos Estados Unidos, uns 2 anos atrás, eu lembro, eu vi uma notícia muito interessante. Houve um acidente na estrada. E os bombeiros, como aqui no Brasil, foram chamados e tal. Aí tinha um bombeiro cristão. E um das vítimas, preso entre as ferragens, estava nos estertores da vida, morrendo. O bombeiro cristão viu que não tinha salvação, evangelizou a pessoa. Evangelizou a pessoa entregou a vida a Jesus, morreu, e tinha várias pessoas ali, porque acidente, todo mundo para. Essa curiosidade mórbida em tudo quanto é canto. Aí uma pessoa que viu o bombeiro fazendo isso, processou o bombeiro, judicialmente, porque ele não respeitou a fé do cara. E ele foi condenado. Estou falando, nos Estados Unidos, 2 anos atrás. A justiça condenou ele, porque ele foi intolerante religioso. Secularismo total dos Estados Unidos, país cristão. Então veja, pregar o Evangelho, nem sempre, pelo menos até o momento no Brasil a gente pode. Não sei depois, mas a gente tem que pregar, querendo ou não, podendo ou não. Não de farda, hein, pastor? O cara na farda, ele não pode pregar não, se vir, não pode... E por trás do mensageiro, como Paulo destaca, está o remetente. Como pregarão se não forem enviados? Não acho que haja necessidade de dúvida sobre quem envia. É Deus quem envia os homens. Chamado requer fé. Fé requer ouvir. Ouvir é o ponto crucial da atividade missionária. Ok? Agora, pergunto eu. Alguém pode ler esses slides aqui, por favor? O Sérgio, dá para ler, Sérgio? Lê para nós. Tem que apertar, não, só falar. Como era pregar o evangelho nos dias do apóstolo Paulo, onde a idolatria era mais que culto. Era a condição sine qua non para que a pessoa viver em sociedade. Ir próspero à sua profissão. Como pregar a existência de um só Deus numa sociedade que tinha a idolatria
como esteio para tudo? Quando você ouve Paulo pregando, falando que a gente tem que pregar o evangelho, para a nossa cultura é muito simples. Eu vou chegar para o Sérgio, Sérgio, Jesus te ama, tem o propósito da tua vida. Aí o Sérgio está meio com a vida... Aí você gostou da atividade missionária, né? Conheço você, pai, conheço o senhor. Aí eu chego para o Sérgio e falo, Sérgio, é mesmo, pastor, eu preciso dar um jeito na minha vida, minha consciência. Beleza, o camarada conversa. Sérgio, bem-vindo à família de Deus. Beleza. Isso é o nosso contexto brasileiro século XXI. Não é o mesmo contexto do século I na Europa. Não era. Por quê? Pregar o evangelho, a palavra evangelho significa o quê? Boas. Só que a palavra evangelho não era uma palavra cristã, de origem cristã. Quem usava muito a palavra evangelho era o César, o imperador. Eu vou pedir que o Newton, de cor, fale para nós Marcos 1:1. O Newton, leia Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1. É só uma frase. O Espírito está aqui. Não, ainda não. Marcos 1:1. Olha que versículo bomba é esse aí. Lê lá, Newton. Marcos 1:1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deixa eu escrever aqui. Vai lá. Princípio Do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. do Evangelho de Jesus Cristo, Filho. Essa frase de Marcos é uma provocação. Você pega o Evangelho de Marcos, você lê essa frase, Sérgio, é uma frase legal. Não é legal, é uma provocação. Por quê? Marcos escreveu o seu Evangelho para quem? Preste atenção. Princípio. César era considerado um deus, mas César não estava no princípio. Ok? Evangelho. A palavra evangelho, boas novas, somente era usada pelo imperador romano. Porque só o César tinha um evangelho para anunciar. O evangelho do César eram as conquistas do império, eram as vitórias das legiões romanas contra os bárbaros, eram festas que o César ia anunciar, a Saturnália e todas as festas de Juno. Evangelho só o César tinha para anunciar quando havia nascimentos na casa do César, quando César iria promulgar um edito que seria beneficiar a população. Então o César, ele tinha um arauto. O que faz um arauto? Isso. O que faz um arauto? O arauto, ele é o porta-voz do imperador. O arauto do César chegava na praça e dizia: César tem um evangelho. Aí ele anunciava. Marcos vai dizer: quem tem evangelho não é César. Quem tem evangelho é Jesus Cristo. César se considerava filho de Marte. Como é que vai agradar? César era considerado filho de Marte, logo, filho de Deus. Esse versículo é uma provocação que você não tem noção.
Em uma frase, Marcos está escrevendo para os romanos dizendo: o César não tem princípio, o César não tem evangelho e o César não é filho de Deus. Simples assim. Mexeu na ferida. Pregar o evangelho no século I, na Europa, não era fácil. Como que você vai chegar para uma pessoa e dizer assim: eu quero te apresentar um novo Deus? Quem? Jesus Cristo. Aliás, ele não é um novo Deus, ele é um único Deus. Pronto, os caras não querem nem saber o que você tem para falar. Porque se você vem me falar de um novo Deus, eu aceito, mas dizer que o meu Deus não existe, que o seu é o único, nós vamos brigar. E mais, Sérgio, e mais, como que você vai pregar o evangelho numa cultura que a religião, ela está ligada nas entranhas da economia? Você sabe quantas pessoas dependiam para sobreviver da crença dos deuses? Gente, presta atenção, deixa eu ir para um outro caminho agora, Sérgio. Deixa eu ir para a economia. Pregar o evangelho era abalar as estruturas. A fé cristã levou a inflação e o desemprego no Império Romano. Era baseado em escravo. Veja bem, não só isso. Olha os emaranhados. O sujeito adora Diana. Diana, o culto a Diana, movimenta turismo. Ok? O que as pessoas faziam lá no templo de Diana? Deixava dinheiro. Oferta, dinheiro. Movimentava dinheiro na cidade. Hotéis. Comércio. E mais. Comércio. E mais. Isso aí nem conta. Isso aí está no pacote. Turismo, comércio, economia, indústria. Quem falou indústria? Eu tenho um gerente aqui, rapaz. Indústria do quê, Milton? Exatamente. Indústria tem? Dono? Tem? Meu amigo, converteu a cidade, metade da cidade converteu ao evangelho. O que vai acontecer economicamente? Vai falir. Quer ver uma denúncia? Alguém pode estar falando, o Irã está inventando moda. Eu sei que você está pensando nisso, Marco. Olha lá, Atos 19 é um escândalo. Atos 19. Ontem. Desculpa, eu quis confundir. Paulo vai pregar em Éfeso. Então presta atenção, hein? Escola de Paulo, cara. Eu vou te contar. Olha lá. Atos 19, Paulo está pregando lá e tem um sujeito que ele é funcionário de uma empresa, Demétrio. Olha o que o Demétrio diz, Leia. Atos 19, verso 23. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. De quem? Quem é o caminho? Cristo. Pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices. Ele era funcionário de uma empresa. Então, ele tinha uma empresa, tinha uma fábrica de ídolo de Diana. E o Demétrio, ele era funcionário dessa empresa. De ouro ainda, né? De ouro. Convocando juntamente com outros do mesma profissão, ele convocou um sindicato. Ele, sempre um sindicato.
ele chama o sindicato. Olha, pessoal, olha a repercussão da fé cristã. Ele convocou o sindicato, com outros da mesma profissão, e disse: senhores, sabeis que desse ofício vem o nosso ganha-pão. O nosso ganha-pão é onde sair. O sustento, o leitinho das crianças. O pagamento da conta de aluguel, água, luz, internet. Agora você vem com essa história. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, a fé cristã está provocando uma inflação e desemprego num pequeno continente. Este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente. Nós estamos perdendo cliente. Nós estamos acabando com tudo. E mais, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Mas que é tão idiota o negócio. Se é feito por mãos humanas, como é que eu vou me curvar a alguma coisa que é feito por mãos humanas? Olha lá, ele vai continuar, ele está bufando. Não somente há o perigo de nossa profissão cair em descrédito, nós vamos perder o emprego. Estamos na rua. Como é que você não tem outra coisa, você não sabe fazer outra coisa, você é um ourives, né? Como também o do próprio templo da grande Diana vai acabar com o turismo religioso, as pessoas não vão mais visitar porque não vai ter mais ninguém lá. De ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela em que toda a Ásia e o mundo adoram. Então, quer dizer, aquele pequeno continente dependiam exclusivamente do culto a Diana, porque movimentava comércio, emprego. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande a Diana dos Efésios! Foi a cidade tomada de confusão. Imagina. O sindicato, onde tem sindicato, tem confusão. E todos. Ô, Nilton, você gostava do sindicato aí? Tem. E arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar seu povo, não lhe permitiram os discípulos. Também os asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogá-lo que não arriscasse indo ao teatro. Não vou continuar lendo aqui, mas leia em casa. Pregar o evangelho nos dias de Paulo era oferecer alto índice de inflação, desemprego e mais. No tempo aqui, sacerdotes vão perder o emprego. A fé cristã mexia com tudo. Com a economia, com a estabilidade de uma cidade, de uma sociedade toda. Então, quando você fala assim, não, a gente tem que, porque a Bíblia fala, Paulo diz que a gente tem que pregar o evangelho. Só que a nossa mente, pregar o evangelho, é só tirar o cara da bebida. É só tirar a mulher daquela vida pregressa que ela tem. Pregar o evangelho na nossa mente é o camarada que está com depressão, ele fica animado. Pregar o evangelho na nossa mente é só tirar o cara das trevas que ele está e oferecer salvação para ele. Mas pregar o evangelho na época de Paulo, além de ser tudo isso que eu falei, envolvia outras coisas. Envolvia comércio, sindicato, religião, exército, relações familiares. A idolatria era uma malha. É que a gente fala idolatria, pensa só no ídolo lá no Deus. Não! A idolatria era uma malha que amarrava toda a teia social. Estava presa na idolatria. Então, o cara aceitar o evangelho de Jesus Cristo era cortar qualquer relacionamento social, empregatício, profissional, religioso, familiar. Não era uma coisa simples. Sim, Calixto. Na nossa igreja tem um rapaz que há 30 anos ele trabalha com aquelas máquinas de jogo, de azar. Caça-níquel. Aposta lá. E ele ganha muito dinheiro, já comprou casa, carro. Ele converteu, veio para a nossa igreja, está firme com Jesus. E ele
mas ainda não abandonou aquilo. Pastor, eu preciso abandonar, mas essa é a minha profissão. Se eu largar isso aí, eu vou passar fome, não sei fazer outra coisa e tal, né? E aí, o que eu vou dizer para ele? Largar o seu emprego e... Você não tem outra mensagem. Depende do dízimo, né, cara? Viu? Aí, eu vou falar para você. Eu não queria estar na sua pele. Mas se eu estivesse na sua pele, não querendo estar na sua pele, eu ia dizer para você, você tem que fazer uma escolha. Você tem que fazer uma escolha. Então, é difícil? É. Mas uma coisa é verdade. Deixa eu contar um caso aqui, Janisley. Eu vi um testemunho. De uma pessoa. Viu, Nilton? Essa é para você. Eu escutei um testemunho, isso vai te ajudar, Calixto. Eu escutei um testemunho que tinha um cara em São Paulo, na grande São Paulo, ele era um empresário. Só que ele era um empresário que, como muitos do Brasil, fazia falcatrua. E ele ganhava muito dinheiro com as falcatruas. Ele ganhava muito dinheiro com propina para fiscal. O cara ganhava muito dinheiro sonegando imposto. Sobrava dinheiro para ele. Então ele era um cara muito próspero em São Paulo, numa empresa que ele tinha. Só que daí o cara converteu a Cristo. O cara converteu a Cristo, o pastor chegou nele e disse, pois é, meu irmão, como é que é? Ele falou, pois é, pastor, agora como é que eu vou fazer? A maior parte do dinheiro que eu tenho é de coisa errada que eu faço. Eu não vou negar para você, pastor. Eu sou próspero porque eu sonego, eu pago propina. E se eu for agir tudo dentro da lei, só de imposto não vai me sobrar quase nada. Aí o pastor falou, a decisão é tua. Você precisa tomar uma decisão. Ou Jesus Cristo entra na sua vida e você abre mão de tudo isso, ou Cristo não vai estar aí na sua vida. Cristo não vai compactuar com você com toda essa corrupção. Você tem que abrir mão da corrupção para Cristo. Aí o cara fez o quê, Sofia? Ele falou, vou abrir mão da corrupção. Abriu mão da corrupção. O que aconteceu com ele? Faliu. E o pastor não deixou ele. O pastor estava com ele. Aí o pastor estava com ele, o pastor falou assim, irmão, fica tranquilo, Deus vai te honrar. Fica tranquilo. Pastor, está difícil, eu não tenho mais dinheiro. Não devo nada, mas eu não tenho mais dinheiro. Eu estou vivendo à base de dinheiro que a minha família me dá, irmão me dá, tio me dá. Eu não tenho nenhuma perspectiva. Você fica tranquilo. Deus vai honrar você. Aí ele tinha uma empresa que trabalhava com objetos de acrílico. Aí um dia, um amigo dele falou assim... Aí um amigo dele foi visitá-lo, foi levar uma cesta básica para ele. Aí viu um passarinho de acrílico que ele tinha feito. Ele falou, nossa, que passarinho legal você. Não, foi eu que fiz. Rapaz, mas você é bom com isso mesmo. Pois é. Minha vida toda eu trabalhei com isso. Aí ele falou assim, você faz um desse para mim? Aí eu faço. Aí o cara foi e fez. Passou outro dia, tá aqui. Rapaz, eu quero tipo... Não, rapaz, esse aqui eu estou fazendo para você. Não, você precisa de dinheiro. Você tem que trabalhar. Eu vou comprar esse pássaro. Aí ele deu R$400 para ele. E vou dizer mais, faça mais que eu vou trazer gente para comprar de você. Aí ele começou a fazer. Ele começou a fazer coisas de acrílico, objetos de acrílico, souvenir de acrílico. E foi fazendo, e foi ganhando fama, foi fazendo, foi ganhando fama. Aí ele começou a ter sustento. Aí um amigo dele, e os amigos dele eram todos amigos da alta sociedade, porque ele estava lá em cima. Aí um amigo dele falou assim, você vai ter uma exposição de objetos de acrílico em Milão, na Itália. Eu queria que você fosse. Como que eu vou para Milão? Eu não tenho dinheiro. Eu pago para você. Ele foi para Milão, fez a exposição, ganhou um prêmio de melhor artista plástico. Resultado, abriu uma filial em Milão para vender as obras de arte dele. Isso, eu não li livro nenhum. Um pastor que contou um testemunho de uma ovelha dele. Deus honrou a fé do cara. Passou por dificuldades que era necessário, porque ele tinha que pagar também, porque ele enganou muito. Ele tinha que sofrer um pouco também.
Mas depois Deus honrou a fé dele. Ele voltou a ser melhor do que ele era antes, como Jó, né? Ele voltou a ser maior do que ele era. Então, Calixto, eu não queria estar na tua pele. Fala, Janisley. Zaqueu. Eu estava lembrando do Pondé, né, que ele é ateu. Mas ele deu uma entrevista uma vez para a Leitura, e ele falou o seguinte: não existe nenhuma forma de governo que restaure melhor as pessoas do que o cristianismo. Ele é ateu. Aí ele falou assim: ó, você pega um cara que é alcoólatra, a esposa dele ora por ele, aí ele se converte, ele deixa de beber. Quando ele deixa de beber, a própria igreja ajuda ele com trabalho e tal, porque agora ele é um cara que está sóbrio. Então é um cara que merece. Pode confiar. Pode confiar. Aí ele melhora a vida dele financeiramente, a família dele melhora, ele prospera. Ou seja, ele só deixando aquele vício, toda a família dele começa a prosperar. Então ele falou: não existe nenhum projeto social de nenhum governo que restaure mais vidas do que o cristianismo. Então você vai ver, por exemplo, no Império Romano, uma das causas da queda do Império Romano foi o crescimento do cristianismo. E daí entra nisso que você está falando. Além da invasão dos bárbaros lá, né? Porque o cristianismo, ele tem uma ruptura, ele tem uma mudança. E essa mudança, ela gera coisas que às vezes a gente nem percebe. Né? E outras são grandiosas. Você vai ver que realmente influencia até a questão... Então veja, a fé cristã, como você está falando, ela mudou a palavra. Lembra daquele texto de Atos 17, quando os caras invadem a casa de Jason e pega Jason? Né? E eles falam assim: os que têm transtornado o mundo chegou também aqui. A palavra transtornado no grego é anastato. Anastato. A palavra anastato em grego, que é traduzido como que tem transtornado o mundo, anastato é um caos. Anastato significa caos. É como se fosse pegar uma árvore e colocar ela de ponta cabeça. Isso é anastato em grego.